você já reparou que na Bíblia não existe a palavra namoro? Você não vai encontrar sobre isso. Mas, ainda assim, será que nós podemos pensar assim, é certo namorar ou o que a gente tem que fazer? Então, é sobre essa perguntinha e os seus desdobramentos que nós vamos conversar agora com o seminarista, nosso querido irmão Tiago Diniz. Tiago, Deus te abençoe. Bom dia, pastor Serginho. Como é que vai, meu irmão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo certo, graças a Deus. Pronto aí para um dia dos namorados? Como é que tá? Tá casado, solteiro? Como é que tá namorando? Não, tô solteiro. Tá na pista? Como diz a turma aí, tá na pista? Tô descansando no coração, crendo que Deus tem o melhor. Tá vendo? Tem uns Adão aí que estão dormindo e já tem uma Eva aí, já se ficando pronto. Tiago, dá licença aqui, você aceita? Um suco, por gentileza. Então, gente, olha que mesa maravilhosa. Tá muito bonito. Que foi feita aqui, preparada aqui pela Magda Gonçalves. Eu vou colocar, quase que eu coloquei ali, derramei ali, gente, olha só, bagunça. Tiago, quando a gente coloca aqui sobre é certo namorar, como que você responderia essa pergunta, por exemplo, aos nossos telespectadores aí, Tiago? Ótimo, bom dia. Primeiro agradeço a oportunidade. É um termo coloquial, essa palavra namorar, né? E a gente, como se tivesse traduzido para um termo que parte do princípio, da origem, né? A primeira instituição estabelecida por Deus. Na verdade, hoje a gente comemora o dia 12 de junho, né? Que é o dia dos namorados. E essa data, uma data hoje comemorativa, e basicamente ela também tem um gancho no dia 14 de fevereiro, que é considerado Valentine's Day, né? Que quando se escreve as cartinhas, e é interessante que o Dia dos Namorados se tornou também uma data muito comercial, e essa data Valentine's Day é por conta de um santo padre de Roma, o senhor Valentim, isso século III mais ou menos, e enquanto o imperador de Roma, ele desprezava alguns soldados casados, porque eles acreditavam que esses soldados casados produziriam menos nas guerras. E aí ele disse não. E ele começou a continuar fazendo alguns casamentos naquele contexto, e aí ele foi preso pelo imperador Cláudio, isso século III, por fazer esse casamento secretamente, né? Enquanto ele estava na prisão, ele se apaixona pela filha do carcereiro. E no ato, né, de consumar a sua morte, já se tornando ali um mártir, ele escreve então uma carta e ele, abre aspas, ele escreve do seu Valentim. Então já no século V, 2 séculos depois, que é comemorado então esse Valentine's Day, por conta desse mártir, né, desse padre de Roma, que escreve essa carta para a filha do carcereiro, e depois eles vão trazer essa menção de volta. E aí a gente chega no dia 2 de junho, que é uma data que a gente comemora com uma antecipação do Santo Antônio, que é o conhecido como o Santo Casamenteiro, né? Olha aí. E foi uma data estabelecida publicitariamente, né, pelo João Dória, o pai hoje do governador Dória de São Paulo, ele que começou a estabelecer essa data para o dia 12 de junho, porque era um mês difícil para o comércio, e aí então ele começa a aquecer. E eu pergunto, né, o que isso tem a ver conosco, nós que professamos uma fé em Cristo Jesus? O senhor já bem introduziu o tema, não existe nenhuma base bíblica para a palavra namoro. Né? Etimologicamente, essa palavra vem do termo espanhol, que é enamorar, né? E aí depois traduzido para o nosso idioma, que é a palavra namoro. Então, não existe uma base bíblica. Mas a principal base hoje, o conceito central dessa palavra, se encontra, a principal, no livro de Mateus, capítulo 1, a partir do verso 18. Quando Maria está prometida a José, aquele termo ali é desposada. Então, para a tradição dos hebreus, para a tradição de Israel, ela já tinha, né, todo um compromisso dentro do matrimônio, legalmente falando, com José.
Então, a partir dali, a gente entende que já há evidências de um casamento. Ele demoraria ali mais ou menos 1 ano para poder tomá-la como a sua esposa, mas tendo em vista que ele já teria em si as obrigações desse casamento. De cuidar dela, de Exatamente. protegê-la. Por isso que na hora que ele pensou em fugir, mas José, nosso Zezinho, chegou junto lá. Agora, Tiago, dentro da perspectiva aí, então, cristã, para esse tempo aí de compromisso, esse tempo de conhecimento, a gente precisa tomar cuidado com algumas questões onde a própria palavra já nos orienta para a gente evitar problemas futuros. E eu quero colocar aqui alguns versículos para a gente pensar sobre isso. E o primeiro está aí, que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, e estabelece ali: não se juntem, com descrentes para trabalhar com eles, pois como é que o certo pode ter alguma coisa a ver com o errado? Como é que a luz e a escuridão podem conviver juntas? Dentro dessa tradução, está falando ali sobre o julgo desigual, Então, a gente parte do princípio também que esse compromisso, esse enamorar aí, tem que ter essa identificação de fé, de propósitos, de sentido de vida, não é isso? Exatamente. Paulo faz essa menção aos Coríntios, ele está tratando, alguém que não se casou, mas existe um propósito real para essa decisão do apóstolo Paulo. A igreja vivia um momento de grande perseguição. Ele, outrora, perseguidor da igreja, ele sabia na pele o que seria isso, e principalmente assumir ali o matrimônio. Tem uma frase do Paul Walsh que ele diz que o homem está pronto para casar quando ele verdadeiramente já se dispôs a liderar uma mulher e a sua própria casa. Então, ele se torna apto para casar quando ele entende o seu papel de liderança, não de tirano, mas de alguém que vai proteger, vai cuidar, vai zelar. Mas voltando à sua pergunta, quando ele escreve esse contexto, o apóstolo Paulo, ele tem uma preocupação de fato, mas é uma preocupação até do Antigo Testamento. Quando Deus ali, o povo saindo do último exílio babilônico, Esdras voltando para trazer as escrituras para a volta de Jerusalém, após Neemias ter reconstruído os muros, e um dos pedidos e dos mandamentos era: não se case com ninguém que permaneceu, porque ficaram alguns, mas esses que permaneceram já era miscigenado, eles não tinham os mesmos princípios, ou seja, seria tomar o jugo desigual, você se aliançar com alguém que não tem aliança com o seu Deus, você tem compromisso com alguém que não tem compromisso com o seu Deus. Esse jugo desigual é exatamente uma balança que a conta não fecha. Ali a tipificação daquela canga que colocava sobre os bois. Então, não adianta colocar ali animais de 2 espécies diferentes, porque ia dar problema. Colocasse um boi e um cavalo, ia dar problema. Então, aí era esse sentido de equilíbrio aí, até mesmo de propósitos bem específicos. Há um outro versículo que a gente coloca aí, eu quero voltar aqui, fazer menção aqui, Tiago, é esse versículo de Mateus 1,18, falando sobre o nascimento de Jesus, que foi assim: Maria, sua mãe, ia casar com José, mas antes do casamento ela ficou grávida pelo Espírito Santo. Ou seja, denotou aí o estado da gravidez dela, mas bem específico pelo Espírito Santo. É o propósito maravilhoso de Deus, o nascimento virginal do nosso Senhor Jesus. E aí mostra também, fala sobre a pureza com que um casal deve se guardar nesse período, namoro e noivado. Vale ainda para os tempos de hoje, não vale, Tiago? Vale demais, pastor Sérgio. O que a gente tem nos dias atuais, as pessoas tentando traduzir os mandamentos para o bel prazer. Enquanto lhe cabe aplicar um versículo fora do contexto, a pessoa subentende que é uma permissão para ter uma vida de jugo desigual. O que eu estou tentando dizer? Existe uma palavra que quer dizer corban, utilizado no livro de Marcos, capítulo 7, que Cristo chama atenção em relação aos fariseus, que era basicamente o quê? Eles pegavam uma parte do mandamento e fazia com que esse mandamento virasse uma tradição para eles, porque eles se isentavam de fato do mandamento para traduzir uma prática errônea.
O namoro é muito mal interpretado porque ele se enquadra dentro desse corbã. Ah, eu vou me casar e eu já posso, então, ter os benefícios do casamento antecipadamente. E não Isso pode. é um corbã. E não pode, de fato. José, ele toma uma decisão do casamento que ele já estava comprometido com a Maria. Ele até pensa em talvez anular secretamente. Por que é que ele faz isso? Porque dentro do mandamento das 10 palavras, o decálogo, praticamente, até que as pessoas entendessem e não entendiam, ele subentendia que Maria talvez teria o traído. Então, ela deveria ser apedrejada. E para que ele guardasse a reputação dela, ele mantém a informação secretamente. E só para a gente registrar, peço a produção para colocar esse versículo aí de Mateus 1:27 também, que é o que o nosso Tiago está falando, que diz: o anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi, e ela se chamava Maria. Ou seja, tinha nome, endereço, CPF e já se tinha o contrato. Aí desse casamento, já estava ali. A aliança já estava sendo, vamos dizer assim, alinhada ali, alinhavada ali para que mais tarde, no tempo oportuno, de preparo, etc., o casamento viesse a se consumar. Exatamente. Dentro das obrigações legais da tradição judaica, havia também um compromisso até financeiro em relação a isso, em que os pobres, quando se casavam, davam uma quantia de bronze e os ricos de ouro. E José já havia feito esse depósito. Então, quando ele toma a decisão de secretamente anular o casamento, é para guardar a reputação de Maria e para preservar também a sua reputação. E outra coisa, e ele ainda correu o risco, e ele ainda meio que assumindo a culpa, se fosse o caso, dele ter sido um desertor, entre aspas, porque ele fugiu. Aí foi quando o anjo falou: não, pode voltar lá que está tudo certinho, está tranquilo. Tiago, dentro desse aspecto todo aí, dentro desse pano de fundo que nós colocamos, hoje, sobre esse aspecto do namoro, a forma como esse corbã tem sido estabelecido aí. Pode usar, tá tudo certo. Eu comprei no cartão de crédito, ainda não paguei, mas eu já estou recebendo em casa. Vou casar mesmo, vou né? casar e está tudo certo. Isso não é o modo pelo princípio da aliança, não é? Porque precisa estabelecer o quê? O contrato, todo aquele memorial ali da aliança, ela precisa ser estabelecida na sua devida ordem. E hoje, muita gente, muitos casais se perdem, até pelo menos assim, se a gente for ver aí nas propagandas, tudo vai voltar para o apelo sexual, como se a única demonstração ou a principal demonstração de amor fosse a conjunção carnal, e não é por aí, né? Não é. É interessante que a gente está falando de um termo sacramental e sacrificial, que é o relacionamento em primeira instância. E a tradução mais próxima do propósito de Deus para o casal é o relacionamento que o apóstolo Paulo traz à tona, lá de Gênesis, em que o marido deve ser como Cristo amou a própria igreja. Então, o que a gente tem é um índice altíssimo de divórcio até dentro da igreja, e o motivo, quando vai se perceber, é a incompatibilidade. Só que o casamento de Deus com a igreja, Deus é santo, puro, completamente santo. Ele se relaciona com uma igreja que outrora, no primeiro momento, é uma prostituta, mas todavia ele permanece fiel. Então não é com a incompatibilidade, ele assume o compromisso com a sua própria palavra, mas porque ele quer preservar essa noiva imaculada. E aí é que entra o contexto, né, Tiago, sobre essa ideia onde não é o amor que vai sustentar uma relação. O que sustenta um casamento, o que o torna lindo e o que torna gostoso, não é o amor, essa coisa romântica, desenhada, fantasiosa, apoteótica, né? hollywoodiana. Não, é compromisso, é lealdade, é fidelidade. Tiago Diniz, nesta câmera aqui, ó, ela é sua agora, cara. Eu quero que você fale
aos nossos telespectadores aí. Dê suas considerações finais aí para abençoar a nossa turminha de casa lá. Primeiramente, eu agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Eu acredito que é um grande desafio para a nossa juventude hoje, principalmente, crer que o casamento é um matrimônio sagrado, que Deus estabeleceu essa instituição para que ela perpetue, glorifique a Ele. A primeira pergunta do Catecismo Breve de Westminster quer dizer: qual o fim principal do homem? A resposta é óbvia e clara. A resposta é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Em tudo isso, a gente acredita que o casamento, o fim principal do casamento, não é a alegria do casal somente, mas glorificar a Deus, fazer deste casamento, deste matrimônio, desse noivado, um instrumento para a glória de Deus. Então, acredito que vale a pena esperar o momento certo, eu acredito que vale a pena escolher dentro dos padrões bíblicos estabelecidos por Deus na sua palavra. Eu acredito que a pressa, nesse momento, é inimigo da perfeição. A gente tem medo de ficar para a titia, para o titio, né? De ficar com os cabelos brancos e não ter alguém do lado. Pelo contrário, Deus tem alguém especial, né? Partindo da nossa escolha, partindo daquilo que a gente acredita ser parte, né? Dos nossos próprios sonhos. E eu encorajo a juventude brasileira, assim como eu, a crer que Deus ainda fará grandes coisas em nosso favor. Vale a pena se manter fiel em santidade, em pureza, porque aquele que está solteiro cuide das coisas do Senhor, né? Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.